Filhas, povo de Deus, saudações, evangelista, seu servo. Vamos nós aqui na sequência do nosso abençoado estudo da palavra de Deus. Quero seguir aí na propagação, disseminação, Evangelho das Boas Novas de Salvação. Hoje nossa live está saindo um pouco mais tarde. Estávamos gravando sempre antes de ir ao trabalho durante os dias passados aí, mas como estou de folga hoje, estamos gravando agora, são 21 horas e 20 minutos. Hoje eu quero explanar um versículo. Se Deus nos der graça, nós passamos adiante, mas paramos no verso de número 13 da Epístola aos Hebreus. Você que for se conectando aí, que se conectará mais tarde, depois compartilha essa palavra aí. Desde já quero louvar a Deus pela vida de Antônio, José, Melita, Carlos de Jesus, Alzeni. Seja louvado o nome de Jesus pela vida de cada um de vocês. Estamos examinando as Escrituras verso a verso. É a nossa proposta nas redes sociais aí, como servo de Deus, como ministro do Evangelho, examinar as Escrituras, expor a palavra de Deus. Existem os pregadores, os preletores, existem os palestrantes, os ministrantes, mas eu prefiro me considerar um expositor das Escrituras Sagradas, dentro do legado para o qual o Senhor nos comissionou, que é de evangelista, sabe? São títulos que são aqui para esta vida, né? São aqui para esta terra, para este tempo. Lá no céu não tem título, não tem posição, não tem cadeira cativa, não tem cadeira privilegiada, e é para lá que nós queremos ir. Francisco, Dona Branca, Deus abençoe as pessoas que não está aparecendo o nome, somente o códigozinho da conta. Deus seja louvado também pela sua vida. Examinando as Escrituras, vamos nós aqui, verso a verso. Hoje nós iremos estudar o versículo de número 14, Hebreus capítulo 12, parágrafo de número 14. Vamos fazer uma exegese aqui desse verso, extrair as pepitas de ouro aqui deste verso de Hebreus 12 e verso 14. Pai, em nome de Jesus, nós te bendizemos por esta oportunidade riquíssima, estar, Pai, diante de pessoas com esta incumbência, com esta responsabilidade, que ao mesmo tempo que é um peso, né? Aleluia, de responsabilidade, também é um peso de glória, um peso de satisfação, de alegria. Deus nos abençoa nesta noite com o ensino da tua palavra. Fala ao meu coração, Pai, para que eu possa falar ao coração dos meus irmãos, como a sua palavra é uma espada cortante, ela corta de um lado, corta do outro, corta para dentro, corta para fora. Fala comigo primeiramente, meu amigo Espírito Santo. Nós já estudamos a sua palavra agora pela tarde, mas este é o momento de estar compartilhando, e o Senhor pode fazer aquilo que lhe apraz. Fale conosco, segundo a sua poderosa e preciosa palavra. Desde já eu quero profetizar bênção sobre meu irmão, minha irmã que está comigo aí, que passará por esse vídeo, que será atraído pelo Senhor para ouvir essa palavra. Sei que muitos também irão passar despercebidos, não importa, Pai, mas eu tenho certeza absoluta que alguém irá parar para ouvir a tua palavra, ainda que não seja agora, seja depois, e o Senhor irá falar ao espírito, ao coração desta pessoa, com respostas de oração, de petições,
não aquilo que as pessoas queiram ouvir, mas aquilo que ela necessita e precisa ouvir da parte do Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Aleluia. Rafael com PH, glória a Deus. Vinícius, Deus abençoe sua vida. Carlos, vamos nós aqui. Hebreus capítulo 12, parágrafo de número 14. Diz assim: segue a paz com todos os homens e a santidade. Em outras traduções está escrito a santificação, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. É uma exegese. Vamos analisar este versículo apenas hoje. Então nós temos aqui duas vertentes, dois assuntos, dois temas fundamentais neste verso: a paz, glória a Deus, e a santidade, ou a santificação. A paz e a santidade, meu irmão. A priori, a princípio, para início de conversa, Jesus, ele é, glória a Jesus para todo sempre, maravilhoso. Ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso Deus forte, ele é o nosso Pai da eternidade e ele é o príncipe da paz. É isto que o texto, no livro do profeta Isaías, o profeta messiânico, o livro da Bíblia na Antiga Aliança, que é considerado pelos eruditos o Evangelho da Antiga Aliança, o livro de Isaías. Curiosidades bíblicas para você. A Bíblia, no seu compêndio geral, tem 66 livros e o livro de Isaías tem 66 capítulos. E a construção do livro de Isaías é considerado pelos estudiosos da Bíblia como uma mini-bíblia dentro da Bíblia. Assim como a Bíblia é dividida pelo Antigo Testamento, depois adentra, pelos Evangelhos, enfim, termina em Apocalipse. O livro de Isaías também tem essa construção. E no capítulo de número 9, o parágrafo de número 6, eu acabei de citar, ele é: um menino nos nasceu, diz o texto, um filho se nos deu, e o governo ou o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, e o Príncipe da Paz. Hebreus capítulo 12. Então, segue a paz com todos e a santificação. Segue a paz com todos. Salmo, aleluia, de número 34. Salmo de número 34, no seu parágrafo de número 14. Afasta-te do mal e faze o bem. Busca a paz e persegue-a. O salmista, aqui endossando as palavras de Hebreus, capítulo 12, que diz: segue a paz com todos. O salmista diz: afasta-te do mal, faz o bem, busca a paz e a persegue. E aí no versículo 15 o salmista vai dizer: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos, ou estão abertos ao clamor, aleluia, dos justos, Glória a Deus. Então, meu irmão, nós precisamos desta paz, seguir, perseguir, buscar essa paz. Livro de Provérbios, capítulo de número 16. Aqui é a Bíblia, meu irmão, é palavra no osso. Capítulo 16, seu parágrafo de número 7, o sábio Salomão, corroborando com o texto temático base de Hebreus 12, verso 14. Não se perca aqui na linha de raciocínio, eu vou bem cadenciado aqui, paulatinamente. Nós estamos examinando a escritura verso a verso. Hoje será um verso apenas, o verso de número 14 da carta aos Hebreus, no capítulo 12, o verso 14 diz: segue a paz com todo e a santificação. Estou falando sobre a paz agora.
o escritor, o sábio Salomão, na sua sabedoria, capítulo 16 do livro de Provérbios, e o verso de número 7, olha o que Salomão vai dizer. Quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, ele faz com que até os seus inimigos tenham paz com ele. Percebe, meu irmão? Quando os seus passos, quando os seus caminhos, quando a sua conduta, a sua postura, a sua índole, o seu modo de ser, ele é estabelecido por Deus, ele é agradável a Deus, o Senhor faz com que os seus inimigos tenham paz contigo. Gente que não gosta de você, gente que, sabe, não vai com a tua cara, mas é inimigo declarado, mas ele vai ter paz contigo. Deus vai fazer com que os seus inimigos te deixem em paz, né? O salmista disse no capítulo 34, verso de número 14, que nós devemos perseguir a paz. Hebreus capítulo 12, 14 diz que nós devemos seguir a paz com todos, né? Glória a Jesus. Então, meu irmão, quando nós, eu, você, tivermos os nossos passos confirmados pelo Senhor, ele fará com que os nossos inimigos tenham paz conosco, busquem ter paz conosco. Romanos, e aí você e eu precisamos buscar fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para que tenhamos paz. Romanos, capítulo de número 12, seu parágrafo de número 18. Se for possível, no que depende de vós, vivei em paz com todos os homens, meu irmão. Vive em paz com todos os homens, minha irmã. Meu irmão, quantas pessoas ela gosta de confusão, ela gosta de briga. Já ouviu aquele ditado? Tem pessoas que dizem assim: eu não procuro, mas se eu achar, eu dou um boi para não entrar e uma boiada para não sair. Eita, que tem gente assim, meu irmão. Romanos, carta de São Paulo, e Paulo está falando aqui de regras, para uma vida cristã. A partir do versículo 9, o amor não seja dissimulado, aborrecei o que é mal, apegai-vos ao que é bom, sede amigavelmente afeiçoados uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais negligentes nas atividades, ferventes no espírito, servindo ao Senhor. É isso que Paulo está ensinando aqui na Epístola aos Romanos 12, verso de número 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Falei de oração ontem, meu irmão, e repito. Seja um homem de oração, seja uma mulher de oração, e você vai conhecer o que é a verdadeira paz, o verdadeiro crente, ou o crente que ora, ele tem a paz, meu irmão, porque ele alcança isso aos pés da cruz. Salmo de número 4, parágrafo de número 4, o salmista diz: permaneceis no temor do Senhor e não pequeis, falai com o vosso coração na vossa cama, até dormir não dá para orar, crente. Como é que você diz que não tem tempo para orar, que não pode orar? Claro que tem orações em momentos específicos, tem aquele momento da renúncia, de você, de fato, sabe, pagar o preço e tirar uma disposição para prostrar-se, dobrar o joelho, colocar a boca no pó. Lamentações 3:39, 3:29, se não me falha o HD aqui. Põe a boca no pó, quem sabe ainda haja esperança, glória a Deus. Então, Paulo está dizendo aqui no capítulo 12 aos Romanos, o verso de número 12: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, compartilhando a necessidade dos santos, sede dados à hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai aos que não
abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Regozijai-vos com os que se regozijam e chorai com os que choram. Glória a Deus. É o contexto aqui, eu só li mais alguns versículos para corroborar. Romanos capítulo 14, verso de número 19. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e as coisas que são para a edificação uns para com os outros. Busque, meu irmão, não só a sua edificação, mas a edificação de outras pessoas. Precisamos ser agentes de santificação, de paz. Eu estou falando a priori da paz, né? Filipenses, capítulo de número 4. Quantas pessoas estão angustiadas, ansiosas, sabe, temerosas, espavoridas, apavoradas. Recentemente na empresa que trabalho, um amigo de trabalho dizendo que está tomando remédio contra a ansiedade, e aquilo me chocou pelo fato de ser jovem a pessoa e está tomando remédio para controlar a ansiedade, o mal que e estão dizendo que é o mal do século, é a depressão, a angústia, síndrome de pensamentos acelerada, SPA, síndrome do pensamento acelerado, toque, transtorno compulsivo, obsessivo, pessoas que idealizam, que conjecturam, que não vivem o agora, que não vivem o seu momento. Jesus disse, meu querido, minha querida, basta cada dia o seu mal. Provérbios 27, não premediteis do dia de amanhã, porque não sabeis o que produzirá o dia. Gente fazendo velório sem ter defunto. Oh, meu Deus, ansiedade, preocupação exacerbada. E aí, Filipenses capítulo de número 4, parágrafo de número 6, 7, falando mais uma vez sobre a oração. Olha o que a Bíblia diz, Filipenses 4, 6, diz que devemos apresentar a Deus todas as nossas petições em oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos pensamentos, os vossos corações em Cristo Jesus. Oh, que texto fenomenal, né? Apresente a Deus, meu irmão. Não é parcialmente algo a Deus, não é apenas uma parte da sua vida, não é apenas a sala da sua casa, não é apenas o seu fundo, não é apenas a sua varanda, não é apenas o seu banheiro. Apresente a sua casa, entregue a chave para Ele. Glória a Jesus. Apresenta a Deus tudo em oração, com ação de graças, e seja grato, né? O que é que Paulo diz em Tessalonicenses 5, 18? Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco, que sejamos gratos, que agradeçamos por tudo, em oração, orando sem cessar. Filipenses capítulo de número 4, parágrafos 6 e 7. Aos de Tessalônica, vamos lá, Bíblia, se você quiser anotar aí para depois ir voltando aí, recapitulando, que a palavra de Deus, ela precisa ser ruminada, meu irmão, sabe? Não é apenas para ser lida, ela é para ser mastigada. Estamos aqui fazendo isso, sabe? Colocando o combustível aí, dando alimento para você depois voltar e ir estudando. Cientificamente, os estudiosos dizem que parte das coisas que nós ouvimos em determinada aula ou, sabe, pregação, palestra, nós não conseguimos assimilar, mas alguma coisa fica guardada aí. Mas se você anotar, fica mais fácil para você depois voltar e refletindo, sabe? Então, falando de paz, escute agora isto aqui,
é algo sério. Mas acerca dos tempos e das estações, primeira carta de Paulo aos de Tessalônica. Talvez você não compreenda os tempos e as estações agora, como os discípulos outrora ficaram perguntando para Jesus: Jesus, quando é que será que o Senhor irá restaurar o templo? Quando é que o Senhor vai trazer a vitória para Israel? E o Senhor disse: não vos compete entender tempos e estações que o Pai preparou segundo a sua soberana vontade, mas aguardem. Paulo está falando aqui a mesma coisa, mas acerca dos tempos e das estações. 1 de Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 1. Irmãos, não necessitais de que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. O que você precisa saber é isso, que Jesus vai voltar. Saber, crer e se preparar para isto. Muitos estão dormindo, e a Bíblia diz aos Efésios: ponha-te de pé, e Cristo te esclarecerá, vos esclarecerá. Ponha-te de pé. Renata Nascimento, Deus abençoe. Bendito seja o nome de Jesus. Porque, agora, este versículo aqui, para falar a respeito do que é paz. Muitos estão tendo ou dizendo que estão com paz ou em uma paz fantasiosa. Porque Jesus virá como um ladrão de noite, precisamos esperar. Verso 3, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3, quando estiverem dizendo paz e segurança, então repentina destruição virá sobre eles como as dores de parto à mulher grávida, e não escaparão. A mulher parturiente, a mulher que está para dar à luz. Muitos estão dizendo que estão em paz, mas estão vivendo aleatoriamente, sem se preocupar com a sua vida espiritual, sem se preocupar com a sua postura, com a sua conduta, principalmente sem se preocupar com a sua salvação. Não entregaram ainda a sua vida ao autor e consumador da sua fé, a Jesus. Entregaram parcialmente, não se entregaram, não abdicaram, não negaram a si mesmo. E Jesus disse que todo aquele que amar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor dele e do evangelho, esse a achará. Glória a Deus. O que é que você está fazendo ainda, meu irmão? O que é que você está fazendo ainda, minha irmã, que não tomou uma postura, uma decisão ao lado de Jesus, de seguir, de tomar a sua cruz e segui-lo? Já preguei aqui outros textos da Bíblia, diz que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Oh, aleluia! Eu gosto de citar uma frase de Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon vai dizer que a palavra da cruz é o ribombar que faz estremecer as bases do inferno. Spurgeon diz que a palavra da cruz é o chicote que flagela o lombo de Satanás. Nos lombos dele, a palavra da cruz, meu irmão. Então tome a sua cruz. Jesus não está mais cravado na cruz, mas a Bíblia diz, Colossenses 2:14, que ele na cruz, ele arrancou a cédula que era contrária à minha vida e à sua nas ordenanças de Deus, por conta do pecado, cravou na cruz, e ele disse, num brado de vitória, tetelestai, está consumado. Glória a Deus, glória a Deus. Suplicamos a vós, irmãos, escute, 1 de Tessalônica, capítulo 5, verso 12. Irmãos, que reconheceis os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. É o que eu estou tentando fazer aqui, meu irmão. Trabalhando para Jesus, te admoestando, te exortando, te disciplinando pela palavra de Deus. Aleluia.
E o verso de número 13 diz: e os que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, e tende paz entre vós. Aleluia. Tende paz entre vós. É preciso, meu irmão, nós termos paz. Por que a Bíblia diz: segue a paz com todos e a santificação? Porque o ambiente mais propício, meu querido, para que a palavra de Deus, a propagação do evangelho seja, aleluia, desenvolvida, desempenhada, quando é que é? Quando estamos em pavorosa, em escarcéu, numa celeuma, ou quando está tudo em paz? Por isso que Paulo vai escrever ali a Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, Paulo vai dizer que nós devemos fazer orações, deprecações, intercessões por todos os homens que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, uma vida de paz. Porque é desejo de Deus que todo homem seja salvo. Ou seja, é desejo de Deus que o evangelho seja pregado. Por conta há um Deus, somente um, e somente um mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus, homem. Primeira de Timóteo, capítulo 2, versos 1, 2, 3, 4, 5, você pode ler, estou citando de memória, glória a Deus, no HD. Então, a paz precisa haver, precisamos seguir a paz com todos para que tenhamos um ambiente adequado, propício, para que a propagação do evangelho seja desenvolvida. Glórias ao nome de Jesus. E para finalizar aqui este assunto de paz, né? Claro que não se esgota nenhum assunto na Bíblia, mas estamos aqui analisando Hebreus capítulo 12, coadunando com outros textos. Glória a Deus, espero estar sendo claro para você que está nos escutando aqui. E esse assunto daria pano para manga aqui, para nós passarmos aqui, quem sabe, um tempo maior, mas eu não quero ser enfadonho a você, tá? Então, o último texto, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 14, o verso de número 33, vou citar no HD. Paulo vai dizer que Deus não é Deus de confusão, mas um Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. Se no mundo, meu irmão, precisa haver paz, muito mais na igreja, muito mais na casa do Senhor, muito mais no arraial dos santos. Mas quantos lugares, ao invés de haver paz, quantas casas de orações, ou quantos templos, quantas igrejas que não há paz, mas a rixa, a contenda, a dissensão, a facção, há grupinhos, sabe, ativismo, sabe, religioso, militância religiosa, e não há paz. Mas Paulo é claro, e o contexto ali, na epístola de Paulo, capítulo de número 14 aos Coríntios, Paulo está falando sobre a ordem do culto. Se você começar a ler do verso 26 a seguir, Paulo vai falar justamente a respeito do culto da igreja, do contexto religioso. Então, meu irmão, nós não podemos ser militantes, ativistas, nós não precisamos ser assim, nós precisamos ser promotores, pacificadores. Se nós lermos ali no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, nas bem-aventuranças, que Jesus vai falar que bem-aventurado, né, são os pacificadores, porque dele é o reino dos céus. Glória a Jesus. Maravilha. Então, segue a paz com todos e a santificação. Santidade. Eu confesso, meu irmão, que o meu conhecimento é limitadíssimo para aprofundar esse assunto da santidade, mas até onde nós temos aprendido a respeito deste atributo de Deus,
que é comunicável aos homens. A Bíblia diz em Pedro que o Senhor diz por meio do Espírito Santo na boca de Pedro: sede santos como eu sou santo, ou porque eu sou santo. Nós devemos buscar a santidade, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o que é santificação? É separação no sentido de buscá-lo. É um processo. Não é separação no sentido de se isolar, de se achar melhor do que ninguém, que nós não somos melhor do que ninguém. Mas é no sentido de buscá-lo. Aquele que se isola, insurge-se contra a própria sabedoria, busca o seu próprio interesse. Provérbios capítulo 18, Salomão vai escrever. Mas é no sentido de buscar ao Senhor. Ser diferente, no bom sentido da palavra, mas para agradar ao Senhor, para fazer a sua obra, para estar habilitado. E isso é algo que Deus requer de nós, de Gênesis e Apocalipse. A Bíblia inteira fala da santidade de Deus. Eu disse aqui em algum desses vídeos que gravei aí atrás que o único atributo de Deus que está elevado à terceira potência, aleluia, nós podemos usar um linguajar aqui para distinguir ou para dar ênfase a esta questão, é a santidade de Deus. Na Bíblia você vai ver os serafins afogueados gritando em Apocalipse 5 que ele é santo e que ele é santo. Quando Isaías tem a visão no templo do trono da glória, os querubins, os serafins estavam rodeando o trono, com duas asas voavam, com duas, eles, aleluia, voavam com duas, glória a Deus. Eles clamavam dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Deixa eu abrir aqui que fugiu do HD agora. Isaías capítulo de número 6, os seus primeiros versículos. Isaías tem uma visão fenomenal no templo e ele vai dizer: do ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre o trono, alto e exaltado, e o seu séquito encheu o templo. Acima estavam os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam as asas, e com 2 eles voavam e clamavam ao outro e dizia: santo, santo, santo. A santidade de Deus, meu irmão. Somente a santidade de Deus na Bíblia está elevada à terceira potência. Deus, na sua essência, é amor. O homem ama, mas Deus é amor. O homem só é algo a partir daquilo que Deus já era. Ele é o que é, do princípio ao fim. Ele é o primeiro, ele é o derradeiro. Ele é incriado. Deus, ele é o todo-poderoso, ele é aquele que deu, que dá a vida. Então, na sua essência, ele é amor. O homem ama, mas você não vai encontrar na Bíblia essa palavra ou este atributo de Deus potencializado 3 vezes. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Deus é justiça, Deus é justiça, Deus é justiça. Você só vai encontrar o atributo da santidade de Deus elevado à terceira potência. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Terra, maravilha! Estamos falando sobre agora a santidade de Deus. Desde a antiga aliança, né? No livro do Êxodo, é um cântico de Miriam ali, quando Deus dá aquela vitória descomunal, fenomenal, fazendo com que mais de 2 milhões de pessoas sobrevivam no deserto causticante, onde à noite
a temperatura, o clima caía abaixo de zero. Durante o dia, o sol era escaldante, acima de 50 graus, ninguém morreu ensolarado. A coluna de nuvem protegia durante o dia, a coluna de fogo aquecia durante a noite, expulsava os animais peçonhentos. As pessoas caminharam durante anos sem que as sandálias se estragassem, sem que suas roupas deteriorassem. Era maná caindo do céu, era codornizes caindo do céu, era água envenenada se tornando potável, era água brotando da rocha, Deus fazendo maravilhas. Glória a Deus. E ele ainda faz isso hoje, meu irmão. Depois que esse povo sai do deserto ali, perseguido por Faraó, o Faraó resolve ir atrás. E aí a Bíblia diz que o Senhor faz o mar, o Senhor sopra e as águas abrem. Oh, glória a Deus. E o povo passa. Mais de 2 milhões de pessoas que ao longo da caminhada foi ali se multiplicando. Saíram 600, dizem os estudiosos, e se multiplicaram ali entre homens e mulheres e crianças. Haviam mais de 2 bilhões de pessoas que atravessaram a pés enxutos, meu irmão, pelo grande mar. E aí depois Miriam vai cantando ali, né? Glória a Deus, a santidade de Deus. Êxodo capítulo de número 15. A partir do versículo de número 9. Disse o inimigo: perseguirei, alcançarei, dividirei o despojo. Meu desejo se fartará neles. Desembanharei a minha espada. Isso aqui é Faraó falando, né? Minha mão os destruirá. E aí, verso 10. Tu sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Eles afundaram com um chumbo nas poderosas águas. Versículo 11 diz: quem é como tu, ó Senhor, entre os deuses? Quem é como tu, glorioso em santidade, temeroso em louvores, fazendo maravilhas? Quem é como tu em santidade? Percebe a ênfase no verso de número, glória a Deus, o verso de número 11. Quem é como tu, ó Senhor, em santidade? No verso 13, na tua misericórdia conduziste o povo que resgataste, com a tua força os guiaste à tua santa habitação. Escute essa palavra revelada aqui, meu irmão. A santidade não deve ser um estado apenas na nossa vida, deve ser a nossa morada. Nós precisamos morar na santidade. Ó, verso de número 13. Com a tua força os guiaste à tua santa habitação. Deus é santo, precisamos estar nele. É por isso que eu não tenho um problema, não tenho uma confusão. Eu, por misericórdia de Deus, eu sou resolvido em Deus. Eu sei em quem eu tenho crido e sei quem eu sou em Cristo. Claro que aqui na terra, isso é coisa dos homens, é preciso cargo disso, é preciso patente daquilo, é preciso, nomenclatura disso, é preciso insígnias daquilo outro, mas no reino espiritual, meu irmão, eu sei em quem tenho crido, como disse o apóstolo São Paulo, ou como disse Jó, no capítulo de número 19, versos de número 25 e 26, eu sei que o meu Redentor vive, que por fim ele se levantará por sobre esta terra, e mesmo depois de consumir da minha pele, nos meus ossos eu verei ao meu Senhor. Eu sei em quem eu tenho crido. E o inferno também sabe quem é você, servo de Deus, que tem testemunho para dar às pessoas. O inferno sabe. Eu me lembro de Atos capítulo de número 19, quando os filhos de Serva, vendo Paulo estender as mãos, fazer prodígio, o avental de Paulo curava as pessoas, e os filhos de Servas disseram assim: nós queremos também essa glória aí, nós queremos também esse poder aí, e tentaram expulsar um demônio sem ter patente para isso. A Bíblia diz que o maioral dos demônios que estava atuando naquela pessoa, naquela circunstância ali, olhou para os filhos de Serva e disse assim: opa, quem é esse? Quem é esse aí que está mandando a gente sair?
conjecturando aqui nas nossas palavras, o demônio disse assim: Paulo, eu sei quem é, Jesus eu conheço, mas você quem é? E a Bíblia diz que o maioral dos demônios caiu para dentro daqueles jovens, foi uma pancadaria, e saíram escarrerados porque não tinham identidade, não tinham testemunho, não tinha autoridade para fazer aquilo que Paulo estava fazendo. Isso implica em ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de santidade, uma vida de santificação. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Tânia, Michele, Rita de Cássia, Beli, Reginaldo, Deus te abençoe. Compartilhe essa palavra aí, meu irmão. Salmo, capítulo de número 29, e eu já estou daqui a pouquinho orando pela sua vida. Verso de número 3, Salmo de número 29. Salmo de número 29. Salmo de número 29, verso de número... Vou ler a partir do primeiro, capítulo 29 dos Salmos. Dai ao Senhor, ó vós poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor está sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre muitas águas. Verso 2, né? Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, meu irmão. Quem é santo, adora aquele que é santo. Verso de número 4 do capítulo 30 do livro dos Salmos. Cantai ao Senhor, ó vós santos, e dai graças à lembrança da sua santidade. Glória a Jesus. Você precisa morar em santidade. Você precisa adorar em santidade. Você precisa viver em santidade. Você precisa falar em santidade. Você precisa caminhar em santidade. Meu irmão, minha irmã, é um estado e também uma morada. Glórias ao nome de Jesus para sempre. Estamos finalizando o nosso estudo neste dia. Lucas, capítulo de número 1. Lucas, capítulo de número 1. Compartilhe essa palavra aí com alguém, meu irmão. Eu estou aqui como um humilde instrumento, utensílio de Deus para a sua vida. O texto nos evangelhos narra a respeito da chegada de João, né? O seu pai, Zacarias, profetiza, né? A profecia de Zacarias, a partir do versículo 67. Aí tem alguns atributos aqui que é profetizado. Mas o mais importante é o verso de número 75 de Lucas 1. Em santidade e justiça perante ele todos os dias da sua vida. Está falando a respeito de João, o Batista, né? E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque tu irás adiante da face do Senhor para preparar os seus caminhos. João veio, né, preparando o caminho, e João veio com a palavra de autoridade: endireitai as vossas veredas, pecadores, raças de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O meu pai pode fazer destas pedras, suscitar destas pedras filhos a Abraão, mas vocês não são filhos de Abraão. Então, meu irmão, a santidade de Deus dará essa autoridade, esse respaldo para você pregar a palavra de Deus com ousadia santa, com intrepidez. O versículo de número
80 de Lucas, capítulo 1, falando a respeito de João, a Bíblia diz que o menino crescia, se fortalecia até o tempo que ele iria se apresentar a Israel. Há um tempo, meu querido, você que está agoniado para fazer, está se perguntando por que ainda não chegou a hora, porque Deus não me usa. João crescia, se robustecia até o tempo que ele ia ser apresentado ao povo de Israel, pregando com respaldo, com intrepidez, com ousadia, com autoridade no Espírito. Glória a Deus. Paulo, escrevendo a sua epístola aos Efésios, é muito conhecido esse texto, né? Glória a Deus. Paulo vai dizer: fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, contra as hostes espirituais do mal nos lugares celestiais. E havendo feito tudo isto, permaneceis firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, calçado os pés com a preparação do evangelho, embraçando o escudo da fé, com o qual poderemos apagar os dardos inflamados do maligno. Orai também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com intrepidez, para fazer conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, e assim eu faça como me convém. Aleluia. Paulo vai dizer, Efésios capítulo 6, do 10 ao 20, citei do HD aqui, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus para todos sempre, meu irmão. A santidade te dará autoridade, a santidade te dará respaldo, te dará poder. Lucas capítulo de número 21, Lucas vai dizer que o Senhor vos dará boca, sabedoria, do qual os adversários, ou da qual os adversários não poderão se opor e nem contradizer. Não premediteis de como haverás de fazer a vossa defesa quando estiverdes diante dos magistrados, porque naquela mesma hora o Senhor colocará na sua boca as palavras, glórias ao nome de Jesus, para todo sempre. Oh, aleluia. Maravilha. Não achei o texto não aqui, a localização, mas é isso aí que eu acabei de citar para você. Tem hora que o HD falha. Não premediteis de como uma vez de fazer a vossa defesa quando estiverdes antes aos magistrados, porque naquela mesma hora o Senhor vos dará sabedoria, vos ensinará o que haveis de dizer. Ele dará boca e sabedoria, da qual os seus adversários não poderão se opor e nem contradizer. Glória. Lucas capítulo de número 12, verso de número glória 11. E quando eles vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e poderosos, não cuideis de como ou o que respondereis, ou o que direis, porque o Espírito Santo ensinará na mesma hora o que dever dizer. Oh, maravilha! Que garantia, né? De o Espírito estar conosco, habitando em nós, naquela hora da opressão, da pressão psicológica que você estará passando na sua faculdade, diante de pessoas escarnecedoras, querendo desmerecer, escarnecer da palavra de Deus. E eu costumo orar no Espírito quando eu estou assim, né, nessas rodinhas. Eu fico, Senhor, me dá uma espada. Me dá uma espada para eu dar uma espadada. Me dá uma espada. É pau casca, meu irmão. O Senhor traz à memória o texto e eu prego a palavra de Deus. E o adversário tem que bater em retirada, tem que se calar, porque contra a palavra de Deus não há, meu irmão, quem subsiste, quem subsista, quem redarguir.
questionar a palavra de Deus, porque ela é poderosa. A espada do Espírito, louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos analisando o texto aos Hebreus, capítulo de número 12, o parágrafo de número 14. Estamos fazendo uma exegese bíblica aqui, ruminando aqui, extraindo as pepetinhas, né, de ouro aqui nesse texto. E estamos aqui correndo, né, segundo a direção do Espírito Santo, em outros textos, coadunando. Estamos falando agora a respeito da santidade. Aos Efésios capítulo 4, e eu estou caminhando para encerrarmos nossa live nesta noite. 4:24 de Efésios. Efésios, cadê você, meu querido? Texto abençoado. Efésios capítulo 4:24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e verdadeira santidade. Alguém escreve uma frase a respeito, né, da velha criatura, da nova criatura, né, que o velho homem ele é sepultado no batismo, mas de vez por outra ele ressuscita, né? E é uma verdade. Ainda estamos num processo, isso é um mistério que eu não vou entrar nos méritos aqui de querer explicar. Muitos acreditam que após ser batizado já está selado, mas é um processo. É um processo, nós não cremos que uma vez salvo, sempre salvo. Nós precisamos caminhar com Jesus, perseverar com Jesus. Ele não lançará ninguém fora, mas às vezes as nossas atitudes nos farão perder aquilo que nós ganhamos. E aí, o texto que acabei de ler, né? E vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em justiça e verdadeira santidade. Este homem, o contexto aqui na epístola aos Efésios, Paulo está falando a respeito, né, da nova vida de fato, né? E, portanto, digo isto e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade de sua mente. Percebe? Que é uma orientação para, depois de receber a Jesus, procurar, né, andar nos caminhos do Senhor. Segundo os Coríntios 5:17, muito conhecido este texto: eis que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Glória a Deus. Efésios 4:18, com o seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela cegueira do seu coração. Então muitas pessoas continuam assim ainda, levantam a mão, dizem ter aceitado Jesus, mas ainda continuam cegos, porque o Deus deste século tem cegado o entendimento das pessoas para que não se lhe resplandeça o evangelho da cruz de Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e por ele fostes ensinados, com a verdade está em Jesus. Verso 22, que concernente ao procedimento anterior, vos despojeis do velho homem, que é corrupto, segundo as cobiças do engano. Verso 23, e vos renoveis do espírito da vossa mente. Renoveis o espírito da vossa mente, a vossa mente. Romanos 12, Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Glória a Deus. E aí, para finalizar, o verso número 24, e vos revistais do velho homem, ou do novo homem, perdão, que segundo Deus é criado em justiça e verdadeira santidade. O novo homem em nós, a nova mulher em você é criado, é recriado em santidade. Quando Adão cai, mas Eva, né, no Éden, as polaridades se inverteram.
Deus, quando criou o homem, espírito, alma e corpo. Mas, irmão, Deus primeiramente formou o homem e depois soprou o ruach, soprou o espírito. Sim, literalmente a construção do homem, o ato de fazer o homem ali fisicamente foi naquele momento, mas Deus já havia criado o homem em si, primeiramente na ideia, na mente de Deus, Deus já havia criado o homem, por isso que o espírito foi soprado depois, mas o homem já existia em Deus. Glória a Deus. Então, espírito, alma e corpo. Quando o homem peca, aí vira corpo, alma e espírito. O espírito fica ao final. Fica para trás. E a ideia é que nós retornemos espírito, alma e corpo. É isto que o Evangelho faz com a minha vida, com a sua vida. É isto que a palavra de Deus faz na minha e na sua vida. Nos recria em Deus. Amém, queridos? Estou recebendo já aqui um aviso da plataforma. Vamos estar terminando. Pai, eu quero louvar o teu nome por mais esta oportunidade de estar diante, Pai, das pessoas, ainda que virtualmente. Quero bendizer, exaltar, enaltecer, glórias ao nome do Senhor. A cada um dos que aqui estiveram conosco, bendito seja o nome de Jesus, que esta palavra possa estar sendo usada para a glória do teu nome na vida de cada um deles, e eles possam ser edificados, santificados pela sua santa, preciosa, gloriosa palavra, no nome de Jesus Cristo, para todo sempre. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Senhor, que esta palavra encontre guarida no coração do meu irmão, da minha irmã, que ela possa meditar na tua palavra e colocar em prática tudo aquilo que foi dito. Conforme disse, foram algumas informações passadas que talvez no fluxo da ministração ela não conseguiu absorver, assimilar, mas aquilo que o Senhor, Pai, para cada um, aleluia, separou nesta noite, porque o Senhor fala distintamente com cada um de nós, e eu creio, meu Pai, que esta palavra fará aquilo que lhe apraz, santificando, abençoando, convencendo, Deus trazendo resposta, trazendo vitória, trazendo libertação ao meu irmão, à minha irmã, ao meu amigo, à minha amiga. Pai, eu te agradeço por este privilégio, esta oportunidade de estar sendo usado como instrumento do Senhor mais uma vez, para a glória do teu nome. Deus seja louvado, teu nome permaneça sendo exaltado. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Meus irmãos, até a próxima. Espero ter sido um instrumento para edificação na sua vida aí. Voltamos, se Deus permitir, amanhã ou depois. Não vou dar uma data aqui para depois não fazer a live. Fica chato, mas vou me esforçar para estar sempre cooperando com a sua fé. Para quem gosta de Bíblia, um minutinho de Bíblia, se bem que não foi um minutinho hoje, né? Deus no comando de tudo, examinando as Escrituras, até que Ele venha, evangelismo na veia. Forte abraço, fica com Deus, até a próxima, compartilha com alguém aí, tá? Quem não tem TikTok, vou compartilhar nas plataformas do YouTube, também do Facebook e do Instagram. Deus abençoe!